Mas vou lhe dizer algo com todo respeito. Mas é muito mais fácil aprender princípios do que ficar com Cristo prolongadamente. Eu conheço tantos jovens pregadores, alguns com 17 anos de idade, e toda a vida deles não é nada além de doutrinazinhas e princípios. Mas eles nunca se prolongaram diante da presença do Senhor. Eles não gastaram tempo no lugar secreto, os seus joelhos não estiveram lá. Eles não sabem nada sobre ficar na floresta por 7 ou 8 dias e gritar nos portões do céu. Eles honraram os peregrinos e os puritanos o dia todo, mas eles não sabem nada. Eles não sabem nada sobre o zelo deles e nada sobre a paixão deles. É muito fácil aprender princípios sobre santidade. É muito fácil aprender os atributos de Deus, como eles demonstram, e as declarações. Mas quantos homens estão tão cansados de não estarem na presença de Deus que estão dispostos a se afastar totalmente de qualquer coisa? Isso significa correr como um selvagem pela floresta por uma semana, jogando pedras no céu. Eles não vão descansar enquanto a presença de Deus não for real na vida deles. Ele diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Nossos ouvidos ouviram sobre ele, mas nossos olhos não viram. Eu tenho ido à igreja, mas porque minha alma está abatida. Você não será nada além de princípios frios se a presença e o poder de Deus não estiverem na sua vida. Mas tem algo faltando, tem algo faltando. E tem milhões e milhões de cristãos piedosos, aqueles que amam o Senhor, mas sabem que tem algo, que é um desejo interior que ainda não foi satisfeito. Há uma necessidade espiritual que ainda não foi satisfeita. Há algo a mais, há algo mais profundo, há uma beleza, há uma glória, há um entusiasmo sobre quem o Senhor é, que eu ainda não vi. Que me daria algo que me sustente pelo resto da minha vida, algo pelo qual eu entregaria a minha vida. Eu me lembro de quando eu era um jovem cristão. Eu nasci de novo, eu fui batizado, eu estudava as Escrituras. Mas eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. As pessoas tentavam me convencer teologicamente: você tem tudo quando você nasce de novo. Eu tentei acreditar nisso, eu fui a uma assembleia que ensinava. Mas quando eu li nas Escrituras palavras como estas, João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. E foi exatamente assim após a minha conversão. Quer dizer, todo lugar que eu ia eu só conseguia pensar em Jesus. E eu me lembro de um dia em que eu estava andando numa loja, pensando em comprar alguns livros. Eu saí da loja, eu nunca tive tão quebrantado em toda a minha vida. Eu percebi que entrei naquela loja e Cristo não estava em todos os meus pensamentos. Cristo não estava em tudo, e eu pensei: o que aconteceu? Sabe o que assusta? Quando isso se torna tão comum que nem nos incomoda mais. Vocês se lembram que no Salmo 84 diz: o meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. E depois disso ele diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E Moisés estava orando, ele ficou 40 dias e 40 noites. Foi ele que teve um encontro com Deus na sarça ardente. Foi ele que ergueu o bordão e viu o mar se abrir. Ele viu o poder miraculoso de Deus como ninguém jamais tinha visto. Mas agora tem algo nele, no meio da glória, no meio das bênçãos, no meio do mover, tem algo nele clamando por uma revelação maior de Deus. Algo que precisa romper. Ele não consegue mais viver assim, ele não pode mais ficar para trás. E ele diz: ó Deus, mostra-me tua glória. Eu tenho que te ter, te conhecer e te experimentar muito além do que já tenho. Amigos, é isso que fará esse clamor do coração subir ao trono de Deus. Quando você busca a Deus com todo o teu coração, alma e mente, nada vai te tirar de Deus até que você o encontre verdadeiramente, não superficialmente, e toda essa mornidão e flexibilidade vão embora. Você acha que Deus não vai estar contigo se você fizer isto? O que te impede de fazer isso? E então eu clamei pelo dom do Espírito Santo de Deus, confiando em Lucas 11:13.
Eu não tinha nenhuma visão do céu ou de anjos, eu não tinha nada, eu estava tão seco e vazio como sempre, nenhum poder ou realização de Deus, nenhum testemunho do Espírito Santo. Mas algo aconteceu. Ele disse que se os anos anteriores tinham sido o inferno na terra, os 4 anos seguintes foram verdadeiramente o céu na terra. Glória a Deus, o último abismo dolorido do coração humano é cheio até transbordar com o amor de Deus. O amor é o começo, o amor é o meio e o amor é o fim. Depois que ele vem, tudo que você vê é Jesus, somente Jesus, Jesus sempre. Mas se o Espírito Santo estiver realmente sobre você nesta geração, você não ficará satisfeito. Você não será encontrado entre aqueles sentados nas supostas casas de Deus, com os pés no altar e o cafezinho nas mãos, ouvindo um sermão de PowerPoint sobre um Cristo que eles não conhecem. Há uma coisa maravilhosa é quando Deus desce na terra e se apodera de um homem. Mas uma coisa mais maravilhosa para mim é quando um homem na terra se apodera de Deus. É uma fome tão intensa que consome e domina tudo. Uma fome tão poderosa que ele diz ao anjo, mesmo tão exausto e cansado: não te deixarei ir se não me abençoares. Um tipo de busca, uma fome que não deixará ir, porque você não pode deixá-lo ir. Uma fome que não pode desistir, porque desistir é morrer. Estou buscando a manifestação de Deus, onde você sai do santuário na ponta dos pés, sem palavras. Mas muitos saem do prédio falando de futebol e outras bobagens. A maioria de vocês sabem mais do que eu jamais saberei, mas a coisa melhor é sempre buscá-lo, sempre buscá-lo, sempre buscá-lo. Estou falando de fome santa. Escute o que disse John. Os propósitos de Deus se cumprem quando seu coração e sua mente entendem o real clamor de Deus, e a verdadeira oração de Deus vem a nosso espírito. E o verdadeiro anseio de Deus se apodera de nossa natureza. Só então algo vai acontecer.